Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar para vocês sobre edema agudo de pulmão. né? Eu vou ensinar para vocês quais objetivos e condutas do fisioterapeuta diante desta patologia. né? Então, o edema agudo de pulmão é uma condição clínica em que o paciente apresenta-se com o pulmão encharcado, os alvéolos inundados, e o ar não consegue passar do alvéolo para o sangue. Então, a hematose não acontece de maneira efetiva e isso gera insuficiência respiratória. né? Então, partindo da fisiologia, como é que o oxigênio consegue passar para o sangue? O alvéolo, ele é constituído de oxigênio, nitrogênio, gás carbônico e outros gases. Então, se a gente for analisar a composição do ar, temos 21% de oxigênio, 78% de nitrogênio e 1% de gás carbônico e outros gases. Então, o que mantém o alvéolo aberto é o nitrogênio. Então, o N2, o nitrogênio, mantém o alvéolo aberto, mas ele não passa pela barreira alvéolo capilar. Só quem passa é oxigênio e gás carbônico. Então, essa diferença de concentrações que tem de oxigênio entre o alvéolo e o sangue faz com que os gases passem de um lado para o outro. Então, por exemplo, em ar ambiente, nível do mar, temos 21% de oxigênio. Isso corresponde a uma pressão no ambiente de 149 milímetros de mercúrio de oxigênio. No alvéolo, a quantidade de oxigênio chega a mais ou menos 100 milímetros de mercúrio. Então, chega um sangue venoso com 40 milímetros de mercúrio de oxigênio para fazer troca com o alvéolo que está com 100 milímetros de mercúrio de oxigênio. Então, essa diferença de pressão, de concentração de oxigênio, faz com que o gás passe de uma zona de maior concentração para uma zona de menor concentração. Então, ele vai do alvéolo para o sangue. Gás carbônico é a mesma coisa. Chega um sangue venoso com 45 milímetros de mercúrio de pressão venosa de gás carbônico, sendo que no alvéolo está em torno de 40. Então, o gás passa do sangue para o alvéolo. Então, essa troca gasosa ela acontece perfeitamente, obedecendo as leis de trocas gasosas. Fick, existe uma lei chamada lei de Fick, ele fala o seguinte: você quer aumentar a quantidade de ar, de gás de um lado para o outro, ou seja, de oxigênio no sangue, o que é que você faz? Você pode aumentar o tamanho do alvéolo, você pode diminuir a distância do alvéolo para o capilar e você pode aumentar a diferença de concentrações. Então, se eu oferecer mais oxigênio ao paciente, aquela pressão alveolar que era 100 milímetros de mercúrio de oxigênio, ela vai aumentar um pouco mais. Existe até uma fórmula depois. Se quiser eu passo para vocês e mando direct. Então, aumenta a pressão alveolar de O2, a pressão fica um pouco maior e aí a diferença de pressão entre o alvéolo e o sangue aumenta, passando mais oxigênio. Então, essa troca gasosa, essa hematose, acontece de maneira efetiva. Só que quando o pulmão está encharcado por líquido, por exemplo, dificultando essa hematose, o paciente começa a apresentar sinais de desconforto respiratório. E eles são, taquipneia, batimento de asa de nariz, uso da musculatura acessória, tiragem intercostal, depressão da fúcula external. Então, existe uma série de características clínicas que mostram que o paciente está com dispneia, com desconforto respiratório. E isso acontece de maneira aguda. Eu trabalho com reabilitação cardiopulmonar, eu atuo nas fases 1, 2, 3 e 4 de reabilitação cardiopulmonar, então eu trabalho na unidade que tem cirurgia cardíaca. Então, pacientes que fazem ponte de safena, uma revascularização do miocárdio, ponte de safena, ponte de mamária, troca de válvula, fechamento de CIA, CIV e tal. Quando eu vou reabilitar esses pacientes, muitos deles já apresentam alguma disfunção cardíaca. Então, muitos deles têm ICC, insuficiência cardíaca congestiva, vive à base de remédios, para aumentar o poder de contração, aumentar o poder cronotrópico e inotrópico do coração para melhorar a hemodinâmica dele. Então, às vezes, esses pacientes, quando vão dormir, se os remédios não estão nas concentrações ideais, ou se o paciente deixa de tomar um remédio, ou se ele nem tomou o remédio, descobriu por agora que está com insuficiência cardíaca, o que acontece? O paciente, quando deita, o retorno venoso aumenta. As veias, por exemplo, são vasos de capacitância. Elas armazenam 70% mais ou menos do seu sangue quando você está em ortostase. Beleza, mas quando você deita, aquele sangue que está armazenado, ele volta para o coração, então aumenta o retorno venoso. Então imagine o coração que já está insuficiente, bombeando com dificuldade,
e aumenta esse retorno venoso. Então o paciente passa a ter dispneia à noite. E o nome disso é dispneia paroxística noturna. Por que um paradoxo? Como é que você dormindo sente falta de ar? Isso acontece por quê? Porque o aumento do retorno venoso, ele propicia, né, um aumento da pressão hidrostática. O coração não consegue obedecer à lei de Frank-Starr, a quantidade de sangue que entra é a mesma que sai, não consegue manter isso. E o paciente aumenta a pressão hidrostática. Aumentando a pressão hidrostática, a gente entra no primeiro tipo de edema agudo, que é o edema agudo cardiogênico. Então, esse edema agudo cardiogênico é causado por esse aumento de pressão hidrostática. Estou dando um exemplo de um paciente que se seja descompensada. Aumentou a pressão hidrostática fica maior que a pressão oncótica, o líquido extravasa e o paciente passa a ter falta de ar, dispneia, porque o pulmão encharca. Se você fizer a seguinte pergunta a ele, como é que melhorou seu cansaço? Você sentou? Ele, sentei, meu filho, só durmo sentado. Porque se eu deitar, aumenta o desconforto respiratório. Então, esse é um tipo de congestão pulmonar, pode evoluir para edema agudo de pulmão, necessitando de ir para o hospital para tomar as medidas possíveis para tratar aquele paciente, né? Então, esse tipo de edema agudo cardiogênico acontece toda vez que aumenta a pressão hidrostática. Aumentou a pressão hidrostática, o líquido extravasa, ocorre um desequilíbrio de forças existente no sangue, que é a pressão hidrostática, a pressão osmótica e coloide-osmótica, e o líquido extravasa. Além desse exemplo que eu dei de insuficiência cardíaca, normalmente o paciente deve ter uma insuficiência cardíaca esquerda. Qualquer problema do lado esquerdo do coração, a valvulopatia, né? Um infarto que deixou uma parede do ventrículo um pouco mais fraca, com dificuldade de contrair, ou morta mesmo. Um exame para ver isso é o que? O ecocardiograma. No ecocardiograma você vai ver que a parede desse ventrículo está com hipocinesia ou com acinesia. Então o coração não vai funcionar da mesma maneira do que antes do infarto. O infarto obstruiu uma artéria coronariana, né? E devido a essa ausência de fluxo em alguma parte do coração do ventrículo esquerdo, aquelas células morreram. E aí o coração não vai ter o mesmo poder de contração que antes. Então o paciente pode ter uma insuficiência cardíaca esquerda secundária ao infarto, secundária a uma insuficiência valvar, né? E etc. Então essas características aumentam a pressão hidrostática e o paciente começa a extravasar líquido para o pulmão, causando congestão e possivelmente edema agudo de pulmão. Por isso que o nome é edema agudo cardiogênico, né? Existe outra forma de edema agudo? Existe, o não cardiogênico. Então, por exemplo, hipoalbuminemia é uma condição em que a queda de proteína do sangue diminui a pressão oncótica. E aí, como a pressão hidrostática tem que ser igual à pressão oncótica, se baixar a pressão oncótica, a pressão das proteínas, a pressão hidrostática se sobressai e o líquido extravasa. Então, o paciente vai ter edema no corpo, pode ter congestão pulmonar, gerando edema agudo de pulmão, só que não cardiogênico. Foi um problema da concentração de albumina no seu corpo, né, que causou isso. O edema agudo, né, tanto cardiogênico como não cardiogênico, ele causa esse impacto na ventilação, na oxigenação do paciente, necessitando agudamente de intervenção. A primeira coisa que você faz é oferecer oxigênio a ele. Esse paciente normalmente é uma aventura de 50%, porque nem um cateter nasal às vezes é suficiente para manter uma boa PO2 e saturação desse paciente. Aí a VNI, ótimo, pacientes com edema agudo de pulmão respondem bem à ventilação não invasiva. Se você tem um aparelho lá, um BiPAP, um portátil que faz ventilação, faz BiPAP ou CPAP e faz VNI, né, nesse sentido, você pode usar esse aparelho com a PIP no mínimo de 10, que é o EPAP, um IPAP um pouco maior, né, dando um delta de diferença, 15, 16, 17, né, aquele que proporciona um bom volume corrente, você consegue melhorar a dispneia desse paciente. Observe sua hemodinâmica, porque às vezes o edema agudo de pulmão cardiogênico mostra que o coração, a bomba dele está um pouco suficiente. Então, qualquer pressão positiva no pulmão pode alterar a hemodinâmica do paciente, causando hipotensão, baixo débito. Então, esses controles devem ser um pouco mais monitorizados para que isso não aconteça. Ou se acontecer, o médico entrar com uma droga vasoativa para poder facilitar o uso da VNI. Se o paciente tiver nível de consciência, estiver interagindo e ainda não tiver com tanto grau severo de hipoxemia, dá para você fazer VNI que ele sai bem da ventilação não invasiva pós-edema agudo de pulmão cardiogênico, né? Ou não cardiogênico. A atenção que eu chamo é para o cardiogênico para a questão da hemodinâmica, quando você oferece pressão positiva a esse paciente, que ela afeta a hemodinâmica do paciente, né? Então, o quadro clínico apresentado dele é esse, que é insuficiência respiratória, dispneia, cianose, e de forma aguda, do nada ele chega, estava
assistindo, trabalhando, fazendo algo, dormindo, e a dispneia veio de forma rara e teve que vir para o hospital para tomar as medidas cabíveis aí de tratamento, né? Então, o terapeuta, nesse sentido, ele consegue o quê? Melhorar a hipoxemia do paciente e a hipercapnia se apresentar. Normalmente, na hipoxemia, na fase inicial, ele vem com alcalose respiratória. Por quê? A hipoxemia gera uma insuficiência respiratória, gerando um aumento da frequência respiratória. Toda vez que você aumenta a frequência respiratória, você lava o CO2. Então, o paciente pode chegar com alcalose respiratória, né, secundária à hipoxemia. Só que com o tempo, os músculos acessórios, se não fizer a intervenção quanto antes, eles cansam, ele vai deprimir o centro respiratório, o paciente passa a reter CO2 e evolui para uma acidose respiratória com hipoxemia, que aí já é um pouco mais perigoso, porque ele pode evoluir com narcose anestésica, né, letargia, e muitas vezes nesse momento a VNI já não é tão indicada. É uma contraindicação relativa nesse sentido. E se tiver com o nível de consciência rebaixado, já se pensa em intubação orotraqueal. Se intubar esse paciente, modo de admissão, sempre o VCV ou aquele modo que você vai mais ventilar, o PCV, o VCV. A maioria das UTIs adquire o protocolo de usar o VCV, né? Garanta bom volume corrente, baseado no peso predito, né? Usa uma PIP para uma pressão positiva, uma PIP maior que 10, para você conseguir melhorar aí a relação VQ desse paciente, a ventilação-perfusão, né? Pressão positiva, desde que não afete tanto a hemodinâmica do paciente, né? Então, de forma aguda é isso que acontece. Se evoluir para tubação, vejo modos ventilatórios, né? Melhorou a patologia de base, evolui o processo de desmame e possivelmente a extubação, né? Então, são só algumas dicas, orientações que eu queria dar em relação ao edema agudo de pulmão para esses pacientes. Em relação a raio-x, ou seja, exame de imagem, raio-x de tórax, ele vem com gesto, né? Você vai ver aquela área cardíaca muitas vezes aumentada, por exemplo, paciente com ICC descompensada, que evolui para congestão pulmonar e possivelmente edema agudo, ele vai vir com hipertrofia do átrio esquerdo, do ventrículo esquerdo ou de todas as câmaras do coração, e é o que nós chamamos de cardiomegalia, é um coração aumentado. Como é que eu vejo a cardiomegalia desses pacientes, por exemplo? Se você pegar o tamanho do coração dele e dividir pelo tamanho pela distância do tórax, lado esquerdo, lado direito, ou seja, normalmente o tamanho da radiografia de tórax, né? Você diminuir o coração pelo tamanho da radiografia de tórax, desde que esteja da costela ao lado esquerdo até a costela ao lado direito, a divisão, o resultado tem que ser maior que 0,45 em alguma literatura ou 0,50 para ter diagnóstico de cardiomegalia. Tem gente que vai na mão mesmo, faz uma chave, um palmo, ou dedos, ou na régua, mensura o tamanho do coração e divide pelo tamanho do tórax. Tem programas, né, no próprio hospital que você já faz isso com a régua, lá no programa ele já dá o resultado, enfim. É a maneira de você ver se o paciente tem em cardiomegalia. E o edema agudo é a congestão pulmonar, aquela área mais radiodensa, né, esbranquiçada no pulmão, né, pode evoluir aquele padrão asa de borboleta, né, é como se fossem raízes brancas saindo do coração em direção aos ápices, mostrando aí que os vasos sanguíneos estão bastante engurgitados, né? Então, uma das características você vê que o paciente tem edema agudo de pulmão. Então, qualquer dúvida, qualquer discussão queira fazer a respeito, me mande um direct ou poste alguma mensagem no post desse vídeo que a gente pode discutir, tá bom? Espero ter contribuído para você. Grande abraço e até a próxima.